Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui ao nossa aula, agora o vídeo 2. Bem, pessoal, vamos agora falar acerca do pesquisador, cientista Jurandir Rosa. Essa aqui, pessoal, é a última classificação que nós temos, ou seja, como o próprio slide fala aqui, é a classificação vigente, nos dias atuais. Essa daqui, ó, é a classificação de relevo vigente, Essa classificação, pessoal, ela é um pouco mais aprimorada, ela é bem mais aprimorada do que as demais, tá? E ela leva em consideração o quê? Informações sobre erosão, sedimentação, Ela utiliza também um aspecto geológico, altimétrico, preceitos geomorfológicos. Então, ela é mais completa, ela utiliza erosão, processo de sedimentação, estrutura geológica, altimetria, entre outros aspectos. Seu estudo foi diferenciado dos demais, além dela utilizar aspectos geológicos, geomorfológicos, erosão, sedimentação, e ela ainda utilizou isso aqui, ó, tecnologia. Ela utilizou esse parâmetro bem aqui, ó, tecnologia, como por exemplo, imagem de radar, aerofotogrametria, imagem de satélite. Então, já se tem uma diferença bem importante da classificação do Ross para as anteriores, que eu acho que é essa daqui, ó, o uso da tecnologia, ó, aerofotogrametria, imagem de radar, Então, aqui já é um aspecto bem interessante, que por sua vez, essa tecnologia vai gerar o quê? Uma análise mais precisa, vai gerar uma análise mais precisa das características do terreno. Lógico, você está utilizando imagem de satélite, você está utilizando imagem de radar, você está utilizando aerofotogrametria, então você tem como é que eu posso dizer? Você tem uma análise mais precisa do terreno, em termos de geomorfologia, em termos de cotas altimétricas, em termos de vegetação também, cursos d'água, tá? Então você tem todo esse aparato. Aí você tem o uso do Radam Brasil, o Radam Brasil que mapeou, como o próprio nome fala, mapeou o Brasil inteiro. Anteriormente ao Radam Brasil existia só o Radam, que era radar da Amazônia, como forma de catalogar ou descobrir as potencialidades, da floresta amazônica. Foi um sucesso, o Radam, só o Radam, em razão do sucesso que teve, resolveram, fazer todo esse mapeamento, no Brasil inteiro, por isso o nome Radam Brasil, E o relevo brasileiro foi interpretado de uma maneira mais correta, Ou seja, em razão do uso dessa tecnologia, foi preciso diferenciar com mais precisão o que é planalto, o que é planície, o que é uma depressão, tá? Então, foi algo mais inovador, foi algo mais preciso, ok? E surgiu uma nova categoria, que foi a depressão. A depressão só foi descoberta aqui no Rosa em razão do uso dessas diferentes tecnologias, ok? Dando continuidade, critérios de classificação. Ele utilizou primeiramente, ele utilizou aqui a estrutura geológica, fator estrutural, e ele destaca ainda o aspecto do modelado escultural ou morfológico. Então vamos lá, pessoal. O primeiro nível classificatório, isso aqui é importante, foi o aspecto geomorfológico. Ele levou em consideração, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, planalto, planície e depressão. O primeiro aspecto da classificação dele é o que? O parâmetro geomorfológico. O segundo aspecto é o geológico, relacionado principalmente com os planaltos. Ou seja, por que com os planaltos? Porque ele viu que os planaltos, no caso Ross, eles se localizam-se em diferentes estruturas geológicas. Você tem planaltos em bacias sedimentares, você tem planaltos em áreas de dobramentos antigos, você tem planaltos em áreas como é que eu posso dizer? Em áreas de escudos cristalinos. Então,
Quando o Ross fez a sua classificação, ele abordou a unidade de planaltos, ele procurou diferenciar bem, né? A feição geomorfológica, depois o aspecto geológico, tá? Professor, e para os demais, ele fez isso? Não, aí já tem que ter um pouco de cautela. Porque para Ross, as depressões podem abarcar estruturas geológicas distintas. Quer um exemplo? Uma depressão periférica. Uma depressão periférica, ela está numa área de contato, terrenos sedimentares e terrenos cristalinos. Então fica difícil, né? Ele, por exemplo, diferenciar uma depressão nesse aspecto aqui. Porque a depressão periférica ela tem diferentes estruturas geológicas. Então, ele preferiu não abordar essa questão da geologia nas depressões. Ele preferiu não abordar. Ele abordou mais esse aspecto geológico Ross nas áreas de planaltos. Planaltos e chapadas da bacia sedimentar do Parnaíba. Pronto, está bem diferenciado. Você tem o primeiro nível geomorfológico, planaltos e chapadas da bacia sedimentar, né? Terceiro nível geológico do Parnaíba, ou seja, e o terceiro nível é isso aqui, ó, uma nomenclatura mais regional. É uma nomenclatura que ele chamou na classificação dele, nomenclatura regional. O exemplo, ó, planaltos e chapadas da bacia sedimentar, que eu esqueci aqui, do Parnaíba. Pronto, só isso. Quando ele fala bacia, aqui é no sentido de bacia sedimentar, ok? E as depressões ocupam a menor quantidade, né? No caso, dentro do... Não, minto, pessoal, errei aqui. Não são as depressões, são as planícies, tá? Eu errei bem aqui, perdão. Tá? Desconsidere isso aqui, ó. Isso aqui não são as depressões, são as planícies, tá? Perdão aí pelo meu erro. Dando continuidade, ó, vocês têm aqui, né, a classificação. Olha só como foi uma depressão, ó, como foi uma classificação mais bem elaborada, né? A classificação do Ross, ele buscou de fato estudar as particularidades mesmo do relevo brasileiro, identificou particularidades, como por exemplo, aqui, ó, planaltos. Vamos pegar aqui só o exemplo de planaltos, só para vocês terem uma ideia. Ó, planaltos em bacias sedimentares, cinturões orogênicos, núcleos cristalinos, intrusões e coberturas residuais em plataformas. Olha só aqui o detalhamento que foi. Olha só como eu estou falando. Planaltos, seção geomorfológica, estrutura geológica, bacias sedimentares, núcleos cristalinos arqueados, cinturões orogênicos. Esses cinturões orogênicos aqui, pessoal, nada mais são do que as áreas de dobramentos antigos, uma importante estrutura geológica do nosso país, tá? Núcleos cristalinos arqueados, tá, relacionados aos terrenos em escudos cristalinos, embasamentos cristalinos, ou seja, é como eu falei para vocês, né? O Ross ele se utilizou mais dos aspectos geológicos nas áreas de planaltos. Em depressões e planícies, ele não utilizou muito o aspecto geológico, porque, de certa maneira, nas depressões ocorre o que uma certa indefinição geológica. Aí ele preferiu não utilizar as planícies do mesmo jeito, porque as planícies elas podem ter uma origem tanto marinha, fluvial ou lacustre. Então ele se apegou mais ao aspecto geológico aqui, ó, nos planaltos. Tá? Então tem essa característica importante aí da classificação de relevo do Ross. Tá? E bem mais detalhada, bem mais precisa, tá? Bem mais completa. Né? Aí aqui, ó, planaltos, ó, só aqui dando uma explicadinha para vocês, né? Planaltos está aqui, ó. Planaltos, formas residuais, superfícies erodidas, circundadas por extensas áreas de depressões. Ó. Quando você tem um planalto, você tem esse platô. Aqui, basicamente, eu tenho esse planalto em relevo de terrenos sedimentares. Isso aqui é típico, esse planalto aqui é típico de terrenos sedimentares. Isso aqui não tem nem o que discutir. Ó, aqui você tem aqui, ó, você tem aqui esse relevo tabular em forma de mesa, você tem esse platô,
né? Você tem aqui, ó, você tem aqui esse from com talos e a cor ninja. Então aqui você tem esse aspecto muito bem estabelecido. E aqui você tem uma depressão aqui, ó, ok? Que é uma área mais rebaixada e quando comparada a uma área de planalto. Então aqui você tem, com certeza aqui você tem uma depressão. O professor pode ter uma planície aqui? Pode, lógico que pode. Mas essa figura aqui só está mostrando o quê? Uma depressão, tá? Foram identificadas 11 unidades, né, nesse caso aqui, de planaltos, né? Então, aqui você tem inúmeras áreas de planaltos, como, por exemplo, os planaltos de Serra do Atlântico Leste e Sudeste, você tem aqui os planaltos de Chapada da Bacia do Parnaíba, você tem o planalto da Borborema, aqui no Nordeste. Então, você tem inúmeras unidades, tá? Aí é que eu falei um pouquinho das depressões para vocês. Ele identificou 11 unidades de depressões. Rosa identificou as depressões periféricas, que ocorrem em áreas de bacias, né, em borda de bacias sedimentares. Tá? Aqui no Piauí nós temos áreas de depressões periféricas, ali na região de São Raimundo Nonato. A região de São Raimundo Nonato, ela pega uma área de depressão periférica. De um lado, você tem a bacia sedimentar ali na região do Parque, né? E na parte, né, voltada para a região nordeste ali do Pernambuco, você encontra ali as depressões periféricas. Isso fica muito nítido na área lá do Parque de São Raimundo Nonato, tá? Nós temos também as depressões interplanáuticas, tá? Que ocorrem entre planaltos, ok? O nome já está dizendo, as depressões interplanáuticas, ok? Né? E as depressões periféricas ocorrem na extremidade de bacias sedimentares com os maciços antigos ou as áreas de escudos cristalinos. Tá? Então é importante falar acerca das depressões periféricas. Okay? E eu coloquei aqui o exemplo desse recorte aqui, ó, da região Nordeste. Nós temos aqui o Rio Parnaíba, tá? O nosso rio, nosso famoso Rio Parnaíba. Nós temos aqui a depressão sertaneja, essa depressão periférica. Área de contato, ó, aqui eu tenho, por exemplo, terrenos sedimentares e terrenos cristalinos, e o planalto da Borborema, aqui, ó, que são que está lá na classificação do Ross, né, o planalto da Borborema, e a planície litorânea, ou tabuleiros litorâneos. O Ross chamou tabuleiros litorâneos, planícies de tabuleiros litorâneos. Tá? Então, aqui você tem um recorte, ó, você tem um recorte, você tem um perfil do relevo a nível de Nordeste. Né? Você tem aqui o Rio Parnaíba, né? Você tem aqui, por exemplo, você tem aqui essa área de depressão periférica, tá? Você tem aqui uma borda de bacia, aqui você tem o Planalto da Borborema, terrenos cristalinos, e por fim, você tem uma área aqui, as áreas da planície litorânea ou planície tabuleiros litorâneos. Tá? Ok? Isso aqui é um recorte, um perfil da região Nordeste, que ele fez, né? No caso Rosa. Né? No caso as planícies, né? São áreas de relevo planas, são áreas planas, rebaixadas, né? E a principal característica de uma planície é formada pela deposição recente de sedimentos. Por exemplo, toda essa área aqui, né? Essa planície litorânea brasileira são formadas por sedimentos recentes, né, da era cenozoica, né, do período terciário, quaternário, né, são áreas de sedimentos recentes. Tá? No Brasil, as nossas planícies são de origem marinha, fluvial e lacustre. Tá? Nós temos planícies nessas três categorias aqui. Tá? Beleza? Ocupam uma pequena extensão, né, as planícies, elas não são em grandes quantidades, né? Nas classificações anteriores eram consideradas planícies, mas na atualidade uma depressão planalto. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nas classificações anteriores, o que era planície deixou de existir, ou agora é um planalto ou é uma depressão, porque foi uma análise mais apurada, uma análise mais precisa. Um exemplo, a planície do Rio Amazonas, que ocupava 2 milhões de quadrados, 2 milhões de quilômetros quadrados na classificação do Absaber, na classificação do Rosa, ela só ocupa uma área de 100 mil quilômetros quadrados. Olha só a diferença de 2 milhões
para 100 mil km². Porque como ocorreu o uso de tecnologias, ocorreu automaticamente, intrinsecamente a esse processo, uma delimitação mais precisa dessas unidades. Então, o que no passado era planície, virou uma depressão ou virou uma área de planalto. Tá? Então, essa classificação do Ross, ela mudou completamente o estudo, a análise, a identificação, né, das unidades geomorfológicas brasileiras. Então, a classificação do Ross até hoje ela é utilizada, uma classificação, ao meu ver, pessoalmente, muito bem elaborada, muito bem constituída. Então, o pesquisador, o cientista, merece aqui a nossa atenção e nós estarmos discutindo aqui, né, esse estudo que ele fez, tá? Eu acho que merece sim toda a nossa atenção. Pois, pessoal, era basicamente isso sobre classificação do relevo brasileiro. Muito obrigado.